Et non vobis faciem terre, et non vobis faciem terre, et non vobis faciem terre. Rogai por nós. Bom, é uma exposição, conversa sobre a Liga Eleitoral Católica. E eu baseei em algumas reuniões do Dr. Plínio e alguns livros que tem publicados por aí sobre a Liga. É preciso dizer aí, mais uma vez, a história toda deformada. Os autores aí, de modo geral, dizem que o grande organizador da Liga foi o cardeal Leme, o único cardeal do Brasil, e Tristão de Ataíde. Olhando uma verdade histórica. O Tristão de Ataíde não quis ser candidato e ele foi, de fato, o homem escolhido por Dom Leme para orientar os deputados católicos. Mas ele não estava na tribuna. Não mencionam nem o Jackson Figueiredo? Como? Nem mencionaram o Jackson Figueiredo? Eu peguei o trabalho de um historiador daqui de Minas, e ele tem documentos até interessantes que ele cita, mas ele nem cita o Dr. Plínio. O Dr. Plínio foi o candidato mais votado do Brasil, mais jovem, mais votado, e que teve uma atuação efetiva na Constituinte. Bom, então, na frente. Isso aqui é tirado de um santo do dia do Dr. Plínio, uma reunião do Dr. Plínio. Então, para compreender a ação da LEC, tem que compreender o fundo de quadro histórico. Então, a proclamação da República, em 89, espalhou pelo Brasil uma onda de laicismo. Então, eu disse, casamento católico deixou de ser considerado o único válido pelo Estado. Portanto, no Império, era válido. O casamento católico tinha efeitos civis. Exatamente, é o que o senhor está falando, o casamento católico tinha efeitos civis. Isso, a Constituinte de 34 reestabeleceu o casamento católico com efeitos civis. Depois, o ensino religioso nas escolas públicas foi extinto. Deixou de haver capelães nas prisões e nas Forças Armadas. Tudo isso é consequência do golpe de 1889. Continua. Hoje em dia tem capelão ainda no Exército, não tem não? Atualmente? É consequência disso. É consequência da ação da LEC. Da ação da LEC, sim. Isso foi modificado depois. Mas isso aqui é o fundo de quadro que havia no Brasil pela ocasião da fundação da LEC. A LEC foi fundada em 1932. Então era um laicismo, de certa forma, até mais avançado do que hoje, né? Em alguns pontos. É por isso. A República era laica e anticatólica mesmo. É um golpe de Estado, como nós vimos na reunião de domingo, não é? É uma ilegitimidade. A República no Brasil, ela é ilegítima, ela destituiu um monarca legítimo, ela não teve nem sequer respaldo popular e aboliu essas garantias todas. Continua. Outro ponto que o Dr. Plínio ressalta, no tempo do Império, as tropas, quando o Santíssimo Sacramento passava, recebiam voz de comando de se ajoelhar, e a tropa ajoelhava diante do Santíssimo Sacramento. Isso também foi abolido com a República, pois todas as antigas regalias da Igreja Católica foram abolidas pela República. Até o Dr. Plínio conta o caso que, depois que aboliu a República, o arcebispo do Rio de Janeiro perguntar acho que o Marechal Deodoro, como é que ficava a côngrua, quer dizer, aquela ajuda que o governo dava para a igreja. E ele não sabia bem o que era e disse, permanece. Por enquanto permanece. A côngrua permanece. E depois foram ver lá e não, cancelaram, né? Continua. Bem, agora passamos para dois romances. Saiu do fundo de quadro. Esta exposição é baseada nas reuniões que o Dr. Plínio fez e alguns documentos que eu fui conseguindo por aí. Então,
veja bem, uma contradição. Um país onde mais de 95% da população é católica, os católicos não têm a direção da coisa pública. Quer dizer, ele acabou de dizer, a igreja não havia ensino religioso, a igreja perdeu as regalias, o casamento religioso com efeitos civis foi abolido e o país tem 95% de católicos. Então, isso é uma contradição. Esse é um dos argumentos que o Dr. Plínio usava, né, na época da campanha eleitoral, né, campanha de 32, para restabelecer as garantias da igreja. Então, continua. Até 1928, mais ou menos, a quase totalidade dos homens não frequentava os sacramentos. Tinha uma mentalidade laica. O seu Celso está sempre repetindo aqui, né? As mulheres, aliás, eu peguei um pouco isso aí. As mulheres, em sua maioria, eram fervorosamente católicas, mas elas não votavam. Mulher não votava acho que até 32. Não tinham direito a voto. Como era consequência, triunfo do laicismo. Os homens não frequentavam a igreja, as mulheres que frequentavam não podiam votar. Então dava um eleitorado... Bem, continua. As autoridades eclesiásticas tinham um verdadeiro horror diante da formação de um partido católico. Isso é muito importante, isso daí, viu? Muito importante isso daí. Esse historiador que eu peguei agora, ele reafirma isso. É uma ficha mais para frente, ele reafirma isso. Havia, nesse tempo aí, partido católico na Áustria, na Alemanha, na Itália, a França não tinha, não sei se mais algum outro lugar. Bem, mas as autoridades eclesiásticas no Brasil não queriam um partido católico, oficialmente católico, não queriam. Mas por que a autoridade eclesiástica não queria? Porque até então a igreja não tinha sido infiltrada pelo comunismo ainda, certo? Não, pois é, não era por esquerdismo, nada disso, não. Vai ficar claro mais para frente, é porque eles não queriam um confronto. Eles não queriam um confronto direto com o mal. Então, vai ficar claro daqui a pouco, viu? É bom vai levantando as perguntas, mas vai ficar claro. Dom Leme não queria o Partido Católico. Aí vem um pouco da história. Dom Leme funda em 8 de dezembro de 22 a Confederação Católica do Rio de Janeiro, arquidiocese para a qual havia sido transferido na qualidade de arcebispo coadjutor em 22. Então, o Brasil só tinha uma sede cardinalícia, né, que era Rio de Janeiro, capital da República. Era o cardeal Arcoverde. Bem, Dom Leme estava no Nordeste, em Olinda e Recife, e foi transferido, então, em 22, como arcebispo coadjutor para o Rio de Janeiro. Sede, né? Sede cardinalícia, que chama. Não conheço o termo específico da igreja. Continua. Essa confederação católica abrangia todas as entidades católicas da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Olha, capital da República, hein? Rio é capital. Segundo sua concepção, a confederação não deveria assumir a política como seu objeto de sentido. Essas aqui são palavras eu esqueci de dizer, são palavras desse historiador, Wellington T., o segundo nome dele, acho que é Silva, eu vejo depois. A sua razão de ser aí, como sua razão de ser, objeto de sentido nesse sentido. A sua política no seu objetivo nesse sentido. Continua. Agora vem palavras de Cassiano, hein? Textuais. Se alguma luta política tiver por caráter diferencial pontos da doutrina católica, já não estaríamos em questões meramente políticas, mas em verdadeira questão religiosa. São declarações de Dom Leme. Dom Leme, então, está justificando por que ele não queria um partido católico. Veja bem, se houver, então, assunto especificamente religioso,
Dom Leme dizia, aí então já entraríamos em questões, aí seria a questão religiosa, veja bem. Ou seja, não, eu explico o que é, o que quer dizer. Por exemplo, né? Ou seja, é assunto que a igreja tem que intervir. Mas a igreja tem que intervir em tudo. Não tem diferença de política. Mas é muito interessante a coisa. É muito interessante. Pelo seguinte, porque você está adiantando um pouco, né? Já o carro. Mas veja bem, Dom Leme dava de baratos, aceito, a proclamação da República. Essa violência que foi a proclamação da República, ele não considera uma questão religiosa. Isso tudo que foi feito pela República, ele não está considerando. Agora, se houver uma questão de interesse da igreja, ele vai intervir. Quer dizer, já perdeu o terreno, o que a igreja perdeu de terreno, ele considera essa perda como se não fosse nada. Ele é que nem esse católico de hoje falam, não pode misturar religião com política. Exatamente. Mas veja aí, pelas fichas, a gente está vendo que esse é um mal que vem de um século já, pelo menos. Pelo menos. E o autor aí é um autor muito favorável a Dom Leme. Ele não é autor assim, digamos, de contra-revolucionário, conservador, não, muito pelo contrário. Tem uma entrevista dele que ele simplesmente defende abertamente o jornal aqui, o Brasil Urgente. É o jornal esquerdista, comunista do Frei Josafá, ele defende abertamente. Portanto, o autor aí não é um homem contra-revolucionário. É de esquerda. É um homem de esquerda. E homem de esquerda, perfeito. Agora, continua então, citando Dom Leme. Nesse caso, a confederação saberia levantar a voz e cumprir o seu dever. Não iríamos entrar numa questão meramente política, nem falaríamos em nome de um partido, nem em nome de um ou de muitos católicos, nem em nome de interesses pessoais ou de classes, mas em nome da fé que nos ufanamos de professar. Como se ufanar de professar sua fé escondendo a da Igreja Católica. Senhor Hélio, é uma contradição. É como se ele estivesse vivendo num paraíso, um regime no Brasil, tivesse um regime totalmente favorável à igreja, então ele não tem que queixar de nada. Agora, se aparecer, ora, Dom Leme apoiou o regime do Getúlio, né? Bom, nós estamos em 22 ainda, o Getúlio entrou em 30. Continua. Não, é bom, eu acho que as fichas são muito boas para a gente entender a problemática que estava na cabeça dos líderes católicos e como isso dificultava que os católicos fizessem uma reação efetiva contra o laicismo. E essa reação contra o laicismo é que o Dr. Plínio veio levantar, né? Continua. Continua o segundo autor. As associações católicas deveriam colocar-se fora e acima dos partidos. Acerca dessa posição, cita-se um fragmento de uma locução do cardeal. Bem, essa frase de cima, as associações católicas deveriam colocar-se fora e acima dos partidos, esse era propriamente o lema da LEC. É real, isso está correto. A igreja está fora e acima dos partidos. Claro, a igreja não pode se identificar com um partido, mas ela pode perfeitamente apoiar um partido católico. Aqui vamos ver a mistura que ele faz, julgando com essa frase aí, a mistura que ele faz para se eximir de dar um apoio efetivo a um partido católico. Veja lá, palavras de Dom Leme. Muitas referências tenho ouvido ou lido ao Partido Popular Italiano. Querem que imitemos os nossos irmãos da Itália na organização de um partido católico. Antes de mais nada, reafirmo a declaração de que, como organização católica, a Confederação não se tornará nunca um partido político. Para frente.
Longe de mim, diz Dom Leme, a heresia de dizer que a religião nada tem que ver com a política. Seria um erro palmar, 1000 vezes condenado e 1000 vezes condenável. Você vai ver, o senhor Hélio, o imbróglio que ele faz. Você vai ver, o imbróglio. Mas o que eu disse, e repito, é que não devemos identificar ou confundir a religião e a política partidária. Até aí tudo bem. A religião não se confunde com uma política partidária. Tá bem. São campos diferentes de ação. Assim é que, se algum dia os católicos se reunirem em partido político, as suas campanhas meramente políticas não serão feitas em nome da igreja, em lugar sagrado, nas associações de piedade, e sim nas organizações que, para esse fim específico, se fizerem entre os católicos. Quer dizer, um candidato católico não podia ir na sede de uma associação, ele está dizendo aí, uma associação de piedade, e fazer uma campanha. Associação de piedade seria a Congregação Mariana, por exemplo? Por exemplo, Filhos de Maria, Congregação Mariana, Sagrado Coração de Jesus, Ação Católica. Mas veja bem, o PT está aí cheio, esse homem, se vivesse hoje, seria petista. Isso que ele não quer os católicos, para a esquerda pode. Perfeitamente, senhor Hélio. É perfeitamente, senhor Hélio. Exatamente isso daí. O PT é isso, o PT é... Quer dizer, o PT fez a união igreja e Estado, usou da igreja aberta, usou e continua usando, né? Agora, nas eleições passadas, o número de bispos que se levantaram contra o Bolsonaro e em favor do PT, a mesma eleição passada. Bom, tá lá, olha, tirado da onde? Dom Sebastião Leme, no livro da irmã Maria Regina do Santo Rosário, 1962, página tanto. O nome dela no século era Rajagabalha. Rajagabalha. Tem o nome dela completo aí. Bem, aí vem então já a questão da LEC. Está escrito lá, o Programa da Ação Universitária Católica. Essa Ação Universitária Católica em São Paulo foi fundada pelo Dr. Plínio. Ela já existia no Rio de Janeiro, mas foi fundada em 30. Nesse programa da fundação, eu tirei esse trecho aí, para mostrar como o Dr. Plínio estava contra esse laicismo. Então, diz lá, na França não há partido católico, mas a Ação Social Católica resolveu, nas últimas eleições, nós estamos aqui em 30, né, Dr. Plínio falou, nas últimas eleições, que os seus membros só votassem nos deputados contrários à escola única, que era a imposição lá da França, da República Francesa, né, anticatólica. Com essa tática, subiu a 277 o número de deputados contrários ao projeto, total esse que, do contrário, nunca se teria. Vem a propósito agora uma pergunta: se os católicos brasileiros tivessem agido sempre assim, teríamos nós tido a série de medidas iníquas com que no Brasil tem sido vexada a igreja? Vamos comparar esse comentário do Dr. Plínio com o que disse Dom Leme. O Dr. Plínio está afirmando aqui, é real, a igreja está sendo vexada, está sendo humilhada. E o cardeal disse, se acontecer alguma coisa de questão religiosa, nós vamos reagir. O fato já estava acontecendo. Então, quer dizer, é uma contradição, né? Mas é bonito ver que a UC, né, já levantava o problema. Continua. Como surgiu a ideia da LEC, Liga Europeia Católica. Esse é o escudo, né, da Frente Nacional Católica, Federação Nacional Católica. Então pode ver, tem um cruzado ali, né? Quase que é o credo, senhor Hélio. Está vendo bem? É o nosso credo, exatamente. Até a primeira vista o escudo não impressiona bem, mas se olhar bem, é o credo. Dá para ver? É isso. Aqui tem outra, vamos dizer assim, versão, hoje eles falam narrativa, né? Versão que circula por aí,
como surgiu a questão da LEC. A LEC não foi fundada por Dom Leme. Dom Leme chancelou a autoridade eclesiástica máxima do Brasil, que chancelou. A ideia não foi dele. A ideia não foi do Tristão de Ataíde, como os livros falam. Vários livros por aí falam isso. Não foi. Então, disse o Dr. Plínio. O general de Castelnau tinha fundado na França, em 1924, uma associação que regimentava os eleitores com a finalidade de orientar o seu voto para candidatos que se empenhassem em respeitar o programa católico, a Federação Nacional Católica. O Plínio está contando isso aí numa reunião interna sobre a história da LEC. O Dr. Plínio tomou essa ideia e, com o apoio de Dom Duarte, arcebispo de São Paulo, que era o arcebispo dele, e apoio de Dom Leme, cardeal do Rio, e foi constituída a Liga Eleitoral Católica. Dr. Heitor da Silva Costa, o engenheiro do Cristo Redentor, Tristão de Ataíde, Alceu de Amoroso Lima, era o líder do Rio de Janeiro, católico do Rio de Janeiro. Dr. Plínio redigiram os estatutos. Aí que está a coisa. Eu tenho aí o documento do carteio entre o Dr. Plínio e o Tristão de Ataíde, no qual o Dr. Plínio disse: os estatutos já estão prontos, eu vou mandar para você ver. Porque o Dr. Plínio, ali está primeiro o que aconteceu. O Heitor da Silva Costa era um engenheiro. Tristão de Ataíde era um intelectual, mas não era um advogado. O único advogado era o Dr. Plínio. Então, quem redigiu o estatuto, na lógica, era o Dr. Plínio. Pois foi apresentado a eles fizeram algumas modificações e, a partir daí, então, os estatutos foram levados para Dom Leme. Não se faria uma Liga Eleitoral Católica no Brasil sem o apoio do cardeal. Bem, aqui o documento. Está dando para seguir aí? Olha aí. A LEC nas páginas do Legionário. Legionário era o jornal que o Dr. Plínio dirigia. Ele ele era, nessa época, era um colaborador. Ele dirigiu a partir de 1935. Mas é o artigo que ele escrevia para o Legionário. A Igreja reivindica, no atual momento, diversas garantias que lhe facilitarão o desempenho de sua divina missão. Todos os católicos têm a obrigação de lutar incessantemente por essas reivindicações. Na frente nós vamos ver o que são. E o católico que se mergulhar na deliciosa inércia de quem, muito humildemente, pergunta: quem sou eu? Que posso eu fazer se sou um mero particular, sem posição de destaque que me permita exercer uma ação eficiente? Que esse católico se lembre que, se todos os católicos brasileiros, em suas conversas, suas discussões, em toda a sua vida, enfim, soubessem reivindicar os direitos da Igreja, nunca teria nossa Constituição de 1891, então a Constituição republicana, pesado o jugo de 40 anos da República, ele está falando isso 40 anos depois, né? Nunca teria nossa Constituição sido deformada por um positivismo ridículo, obsoleto, como aquele com que pretende fazer de nós a caricatura cruel de um povo civilizado. Olha, as palavras são bem incisivas, viu? Continua. Combatamos. A Igreja espera que cada um cumpra o seu dever. Então, esse artigo 2º do Legionário está ali, 8/2/1931. Então, são documentos. Poderiam os que escrevem sobre o assunto ter consultado a coleção do Legionário. Por que não? E citado, está ali, é um jornal que saía. Bem. 4. Êxito eleitoral da LEC. A Assembleia Constituinte tinha 214 deputados. A quarta parte era de deputados católicos, eleitos através da LEC, hein?
Eu estou vendo que a exposição, ela suprimiu assim um pouco a ideia da LEC, eu vou ter que explicar. O mais votado dos constituintes foi o Dr. Plínio, com 24 mil votos, e o segundo colocado obteve a metade, 12 mil. Esse era o peso do eleitorado católico. A LEC, com poucos meses de existência, se afirmou como a maior força eleitoral do Brasil. E como que foi que exatamente assim, porque o Dr. Plínio até a LEC, até ele se candidatar pela LEC, ele não era conhecido. Ele era conhecido dentro da igreja, se eu não me engano, até para ele ser lançado como candidato, teve que haver uma reunião entre os participantes lá da congregação mariana para ver se eles iam querer lançar ele mesmo. É isso, porque o Dr. Plínio, quando as eleições se deram, ele tinha 23 anos. Ele era conhecido no meio católico de São Paulo e entre os marianos, né? É exatamente isso aí. O peso da Liga Eleitoral Católica, eu vou ver se os slides da frente não explicarem, eu explico o que é. Vai ficar mais claro isso aí. Estou vendo aqui as falhas da projeção. Que está bancada paulista. Quer dizer, esses foram os deputados eleitos por São Paulo. Vou repetir, o Dr. Plínio estava ali, está ali em cima, com aquela seta, não fui eu que apontei, né? Preparei essa foto. Interessante os tipos humanos do homem nessa época, comparado com o de hoje. Ele já tinha 24 anos. Só que quando ele se candidatou, ele tinha 24 incompletos. Quando ele se candidatou. Para frente. Mas é isso, tinha... você olha o tipo humano. Ali eram professores universitários, gente da sociedade. Eu não estou entrando assim em detalhes agora, mas eu acho que essa primeira exposição abre a estrada para que depois a gente vá tornando o assunto mais claro, inclusive os debates na Constituinte depois. Estamos dando primeiro arranco no automóvel. Aí, depois das eleições, é um jornal da Espanha que publica esse artigo, exatamente, com essa foto, e foi reproduzida no Legionário depois. Sim, essas citações são aqui do livro do professor De Mattei, O Cruzado do Século XX. Então, aí seriam as palavras do De Mattei, né, no livro. Em nome dos deputados católicos de São Paulo, Plínio Corrêa de Oliveira pediu à Constituinte uma homenagem especial à figura do padre Anchieta, cujo 4º centenário de nascimento transcorria em 19 de março de 34. 4º centenário. Defendeu em plenário a liberdade de ensino, ele, Dr. Plínio, né? Liberdade de ensino e o direito de voto para os religiosos, detendo-se sobre o papel benemérito desempenhado no Brasil pela Companhia de Jesus. Nota 35. Bastou isso para que, no decurso do debate, ele fosse atacado como sectário. Dr. Plínio respondeu: coloco as minhas crenças religiosas, retrucou o Dr. Plínio, acima de todos os afetos que possa conceber. O resultado dessa incisivação da LEC não faltaram. Também aqui são trechos tirados do livro do professor Roberto De Mattei, O Cruzado do Século XX. Então, foram aprovadas pelo parlamento, ou seja, pela Constituinte, não apenas as reivindicações mínimas da LEC. Ele vai aqui, então, enumerar algumas as reivindicações mínimas. Então, era a indissolubilidade do vínculo conjugal, ou seja, a proibição do divórcio. Ensino religioso nas escolas, artigo 153. A assistência religiosa às Forças Armadas e nas prisões, artigo 113. Essa
Mas não só as mínimas, que eram aquelas lá, mas agora também. Perdão, como? Essas eram as mínimas, mas não foram só essas, mas também as que vêm adiante. É isso que ele vai, exatamente, ele vai mostrar. Mas também numerosas outras exigências, entre as quais a invocação de Deus no preâmbulo da Constituição, 37, artigo 37. A assistência estatal às famílias numerosas. Isso é muito importante. Proteger as famílias numerosas. Porque isso facilitava que ainda uma forma de digamos, evitar o divórcio, mas as necessidades reais, né, das famílias. O serviço militar dos eclesiásticos prestado sob a forma de assistência espiritual ou hospitalar. Artigo 163. Pluralidade e liberdade dos sindicatos operários. Eu explico isso aqui daqui a pouco. Artigo 120. E a lei contra a propaganda subversiva, quer dizer, a propaganda comunista. Artigo 113. Essa questão dos sindicatos, o que acontece? Os sindicatos eram todos estatais. E a igreja reivindicava para si a liberdade de organizar sindicatos. Tem que pensar, nós estamos aqui há 100 anos atrás. Não tem PT, entendeu? Não tem... Era uma organização à maneira, é uma forma de proteger, entendeu? Sadiamente os direitos dos operários, baseado nas encíclicas pontifícias, Leão XIII, sobretudo, né? Então, não tem nada que ver com o sindicato do metalúrgico lá do ABC e CUT, é outra coisa. Bem, aqui é um trecho da defesa do voto dos religiosos, então, portanto, discurso do Dr. Plínio na Assembleia. O que acontece? Que havia os maçons, os anticlericais, os positivistas. O que eles que diziam? Diziam que o religioso, ou seja, não é o padre secular, o religioso faz voto de pobreza, obediência e celibato. Se ele faz voto de obediência, ele vai votar de acordo com o superior dele. Então, por isso ele não pode votar, que ele não é livre para votar. Essa é a objeção. Então, o que é que o Dr. Plínio vai responder disso no plenário da Constituinte? Exclusão da União Soviética e de uma outra democracia secundária, nenhuma outra nação reorganizada depois da guerra, depois da guerra aí é a Primeira Guerra Mundial, inclui o voto religioso como estigma condenatório do cidadão. Realmente, percorrei as constituições alemã, austríaca, bávara, Danzig, dos Estados Unidos, da Espanha, da Estônia, da Itália, da Irlanda, da Lituânia, de Portugal, da Polônia, da Prússia, da Tchecoslováquia, da Turquia, e nada encontrareis que lembre a estranha proibição da Constituição Brasileira de 1891. Vou repetir. Vejam bem, o Dr. Plínio está lá, um moço de 24 anos, vai na tribuna para defender os interesses da igreja. Então, queria o quê? Queria dar aos religiosos o direito de voto. Por quê? Por causa da injustiça. Ele disse uma brutalidade. Proibir um religioso de votar. Isso é perseguição à igreja. Então, ele aproveita, veja bem, ele teve que ler. Teve que ler as constituições. Ele teve que, claro, por isso que ele vai citar aqui. Então, ele diz, nas constituições que vieram depois da Primeira Guerra, com exceção da Rússia, a Rússia é comunista ali. É a União Soviética, nem Rússia, é a União Soviética, né? União Soviética. Ele cita ali Estônia, Polônia, Prússia, Tchecoslováquia, claro, esses países ainda eram livres. Isso aí só se tornaram escravos da Rússia depois da Segunda Guerra, né? Como consequência da Segunda Guerra. Continua lá, veja lá, a última frase, né?
nada encontrareis que lembre a estranha proibição da Constituição Brasileira de 1891. Quer dizer, é a Constituição da República. Essa foi anticatólica mesmo, como ele está mostrando aí. E isso era preciso reverter na Constituição de 34. Também um trecho nos debates. Então, o senhor Correia de Oliveira, então, o taquígrafo, né, a pessoa que vai anotando os debates, né, falou tal deputado, agora veio o senhor Correia de Oliveira, portanto, a intervenção do Dr. Plínio. Tenho a certeza, entretanto, de que a Assembleia Constituinte, ao enfrentar o estudo da matéria, voto religioso. Direito de voto aos religiosos, enfrentar o estudo da matéria, acompanhará a orientação verdadeiramente brasileira, a orientação verdadeiramente sadia de não negar o direito de voto aos religiosos, como não o nega, por exemplo, aos maçons, que do mesmo modo proferem voto de obediência e de equiparar a assistência espiritual prestada às Forças Armadas e ao serviço militar comum. Eu explico o que é. Então ele disse aí, os maçons fazem voto de obediência, eles não são proibidos de votar. Então não faz sentido proibir. Quem que o senhor falou que proferiu essa frase? Hein? Quem que o senhor falou que proferiu essa frase? Não, é o discurso do Dr. Plínio. Isso aí é parte do discurso do Dr. Plínio. Não, é porque eu disse o seguinte, isso é um relato isso aqui são os anais da Câmara, que foram tirados de lá. Ali está escrito o senhor Correia de Oliveira, é porque é o taquígrafo que está dizendo, né? O deputado falando de tal, disse tal coisa. O senhor Correia de Oliveira, entendeu? Então é uma intervenção do Dr. Plínio no debate. É assim que se fazia a... E a outra coisa que está ali, equiparar a assistência espiritual prestada às Forças Armadas ao serviço militar comum. Quer dizer isso. Ou seja, o seminarista ser obrigado a ir fazer serviço militar junto com todos os recrutas está errado. O que está se pedindo aí é o seguinte, eles vão prestar como sempre fizeram, dando assistência espiritual, entendeu? Ou então dando assistência nas prisões, mais alguma coisa que eles faziam. É isso que estava sendo, isso também foi obtido na Constituinte. Aqui é uma foto do plenário da Assembleia. Exatamente, isso aí, Rio de Janeiro, capital da República. Seguinte, vamos fazer um resuminho. Né? Primeira parte, o Dr. Plínio explica o fundo de quadro do Brasil em 1930, 32 foi constituída a Liga Eleitoral Católica. O fundo de quadro era esse, era um país com 95% de católicos e que tinha uma Constituição e leis que ignoravam absolutamente a Igreja Católica. Absolutamente. A Igreja tinha perdido todas as garantias e tudo mais. Mostrei também, com base no livro do professor Wellington, que o episcopado brasileiro não queria um partido católico para reverter essa situação. Aliás, é bom explicar, na Revolução de 30, outubro de 30, as tropas vieram do sul, não é? E acabaram de tomar o poder, derrubaram o Washington Luiz, que era o presidente da República. Bem, a pessoa escolhida para ir falar com o presidente Washington Luiz e aconselhá-lo a ceder foi o cardeal Leme. Foi lá e convenceu o Washington Luiz que ele deveria desistir. E ele saiu então num automóvel, parece os 2 generais, e o Washington Luiz, o cardeal,
saindo e tudo mais. Bem, para recordar, o Getúlio foi um ditador mesmo. E foi colocando, quem o ajudou a subir o poder são os tais tenentes. Era o clube chamado Clube 3 de Outubro, Clube dos Tenentes. E tenentes conhecidos, Juarez Távora, aquele que foi para São Paulo, João Alberto Lin. Era pernambucano. Bem, acontece que esses tenentes, sobretudo em São Paulo, foram oprimindo a aristocracia paulista, entendeu? Governando de uma... Doutrino conta, chegava assim, por exemplo, uma pessoa importante, um político importante, no palácio para falar com João Alberto, ele deixava esperando para lá, entendeu? Foi para lá, pisando mesmo, fez questão de pisar. E é certo que a Revolução de 30 foi uma revolução igualitária, profundamente igualitária, para acabar com essa classe que havia, a classe rural ainda, né, que tinha influência política no Brasil. O Getúlio tinha um pouco de similaridade ao Napoleão. Mas é mesmo. O Dr. Plínio tem um artigo no Legionário com o título assim, Vargas e Bonaparte. Fazendo Bem, acontece que quando foi 32, acho que meados de 32, São Paulo se levantou em armas contra o governo federal. A Revolução de 32, a Revolução Constitucionalista. Durou talvez 5 meses, 6 meses, etc. São Paulo foi derrotado. Entretanto, o Brasil todo acordou com aquilo e obrigou o Getúlio, então, a convocar a Constituinte, que era a promessa. Ele, quando subiu, ele ia fazer uma nova Constituição e tudo mais, entendeu? Para permitir que o Brasil fosse governado segundo né, as normas e tal. Bem, então obrigou o Getúlio a convocar essa Constituinte. Aí o Dr. Plínio explica que o Getúlio deu um passo em falso, ou a Revolução deu um passo em falso, porque ela reconheceu às mulheres o direito de voto. E aí o eleitorado, que era maciçamente católico, começou a votar. As Marias votaram no Plínio. É verdade. O Dr. Plínio conta esse caso aí. Posso contar, Sr. Aurélio, aí? Não, era um parente dele, que dirigia uma sessão eleitoral em São Paulo. E terminou a sessão e tudo, e foi para Plínio, você está eleito. Na minha sessão votava o pessoal da letra M, Maria. E todas as Marias estavam votando de você. Mas como você sabe? Não, elas pediam cédula. Cadê a cédula do Plínio? Cadê a cédula do Plínio? Não. E eu tinha que estar sempre abastecendo com cédula do Plínio para elas votarem. Então, o Getúlio deu esse passo em falso, ou a Revolução, né? Quer dizer, ele era... Então, tem que explicar bem, ele deu isso porque ele era igualitário, ele queria nivelar tudo, só que estrategicamente aconteceu, né? Bom, e aí então o Getúlio decidiu a convocação da Constituinte. O Dr. Plínio aproveitou essa ideia do general de Castelnau, sugeriu a LEC, a Liga Eleitoral Católica, adaptou os estatutos, é claro, para as leis brasileiras, conseguiu, através da amizade com o doutor Heitor da Silva Costa e o testemunho da Ataíde, Dom Leme, aprovou, fez circular para todos os bispos do Brasil e foi fundado LEC em todos os lugares, a Liga Eleitoral Católica. O Tristão ficou com a parte toda, né, do Rio de Janeiro, e o Dr. Plínio ficou encarregado de ser o secretário-geral da LEC em São Paulo. Na reunião que o Sr. Marcos me enviou, na verdade não, até publicou no Formação e Contra-Revolução, né? O Dr. Plínio falou que foi ele, que era o de São Paulo, Dom Gaspar, foram visitar o Cristão de Ataíde no Rio de Janeiro. Disse que ele estava no ambiente de trabalho dele lá de camisa de manga. Não,
era o Swedenborg. Dr. Plínio Swedenborg, junto com o Monsenhor Pedrosa. Monsenhor Pedrosa. A viagem, nós tínhamos 20 anos no máximo aí. Agora, é realmente importante, quando a gente começa a tomar contato com os documentos, que o professor Hélio está falando, o carteiro do Dr. Plínio com Tristão de Ataíde desmonta essa narrativa, essa construção que tem aí. A Margaret Patrick Todaro, não sei como é que pronuncia, né? Esse livro dessa eu me lembro, esse livro está, claro, foi escrito em inglês. Veja o que ela fala. Textual, né? Um dos fenômenos mais curiosos que se recordam nos anais da história da Igreja Latino-Americana foi uma instituição peculiarmente brasileira, conhecida como Liga Eleitoral Católica, ou seja, a única do Brasil. Aí ela fala, recusando o status de partido político, mas na verdade procedendo como um partido político. A LEC, então ela vai... Olha aqui a continuidade da ficha, a última ficha que a gente lê, ela, Margaret, falando, de ideais elevados, mas confundidos na prática, recusando o status de partido político, entretanto, envolvendo a igreja em todas as campanhas políticas do momento, a Liga funcionou de 32 a 37, como um grupo de pressão sobre os auspícios diretos da Igreja Católica e operou numa escala nacional muito mais extensa que os próprios partidos políticos que ainda tinham um caráter mais regional. Então você vai ver depois, essa liga foi decapitada.